Nossa convidada de hoje é aquela pessoa que tem sensibilidade no olhar, senso de justiça e paz. Natural de Viana, formada em Direito e advogada atuante há mais de 6 anos. Filha de Leonilde Santos e Raimundo Costa. Para muitos, ela é doutora Raize Santos. Advogada determinada, proativa e super eficiente no que faz. Os tribunais são palco para essa mulher. Doutora Raize, seja muito bem-vindo. Mais um episódio do Papo de Quem Sabe. Estar aqui com você é uma honra. E hoje a gente tá aqui, a nossa equipe completa, né? Sim. Não tava querendo mais se unir, teve que chamar até o advogado, gente, pra resolver. Ó, só a doutora Raize chegar pra gente estar de novo. Ela que fez a conciliação. Foi. Que Ia rolar processo e tudo mais. O diretor já tava. A doutora Raize faz parte também da nossa Assessoria, né? assessoria jurídica. Ela que intermediou aí Sim. a situação. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nesse podcast tão maravilhoso que é o Papo de Quem Sabe. Então, para mim é uma honra mesmo poder falar um pouquinho da minha trajetória e de quem eu sou para vocês. Isso é muito bom, né? Sim. E assim, doutora, a gente quer primeiramente te conhecer quem é a Raize fora dos tribunais, né? A Raize sem o DR na frente. E como é que foi a sua infância aqui em Viana? Conta pra gente. Pronto. Quando eu lembro da minha infância, eu lembro de pais muito trabalhadores. Meus pais sempre trabalharam muito, então isso foi um valor que eles mostraram para mim desde cedo, né? O valor do trabalho. E eles só não negociavam em uma coisa: estudar. Eles se doavam constantemente, saíam de casa às 5 da manhã. Nossa. E muitas vezes não conseguiam dar toda aquela atenção necessária. Comerciantes, isso. Porque meus pais, na verdade, são da zona rural do município. Vieram com muita dificuldade, conseguiram formar o patrimônio deles, a vida deles. E nossa família é uma família pequena. Tenho 2 irmãos, mas, no entanto, nossa casa sempre foi cheia de amigos, porque, de fato, meus pais são pessoas muito queridas, né? E passaram isso pra gente, para que nós pudéssemos também ser da mesma forma. Geralmente, quando a pessoa é do interior, da zona rural, Sim. todo mundo lá da região, quando vem para o município, se agrega ali, né? Vou tomar um cafezinho na casa. Sim, Né? verdade. É assim que acontece. Isso é muito bom, esses valores também que você aprendeu. Sim. E depois que você foi nascida aqui ou na zona rural? Qual é o município da zona rural? Aqui em Qual Viana povoado? mesmo. Eu nasci em Viana mesmo. Meu irmão, que nasceu, que é o mais velho, ele nasceu na Estrada de Rafael, no povoado Estrada de Rafael. A família é de lá. Isso, meu pai sim, minha mãe é um pouquinho mais distante, que é do povoado Bezerras. Nossa, Estrada de Rafael deve ter uma fazenda enorme lá, né, Não temos ainda. E como foi para você? Você teve uma infância, estudou tudo aqui no início, né? Sim. Até o que? O 2º grau? Sim. Aqui em Viana. Uhum. Depois, para chegar na vida acadêmica, conta pra gente como é que foi todo esse processo aí. Sim, meus pais sempre foram muito batalhadores, como eu falei para você. Eles começaram mesmo do zero, foram construindo as coisas aos poucos. E eles sempre prezaram pelo estudo. Então, quando eu terminei o ensino médio, meu pai sempre falava algo, que ele queria que tivesse 2 doutores. O meu irmão falava que queria ser advogado. E eu falava que queria ser médica, né? Eu ia nesse impulso. Então eu vou ser médica. Mas, no entanto, as coisas foram acontecendo diferente. E quando eu terminei o ensino médio, eu tinha um amigo que sempre falava, que é o João. Ele sempre falava assim, tu vai João ser... Benedito. João Benedito. Tu vai ser delegada. Aí eu falei, delegada, eu sou assim. Não, e eu também sempre tinha um senso de tomar a parte dos outros, problemas dos outros, Resolver. um senso de justiça. Eu era tímida, mas quando tinha que entrar, eu era assim. Então, eu disse, eu analisei essa situação, mas deixei em off. Depois, já terminando o ensino médio, outro amigo também me falou, que foi com quem eu dividi o apartamento depois, o Jonathan. Disse, Raize, por que tu não faz direito?
E eu senti que foi muito de Deus ali, que as coisas encaminharam. Eu também admirava muito meu irmão. Meu irmão sempre foi uma pessoa que eu achei muito inteligente, ele é uma referência para Hoje em mim. dia ele é advogado também? Não, ele não, ele é professor. Olha, legal. ótima profissão também. Professor, ele com 18 anos passou em um concurso Olha. e já é concursado desde os 18 anos lá em Cajari. E diante disso, meu irmão, se ele gosta, é porque essa área também tem algo interessante. E assim começou a minha trajetória. Quando eu terminei o ensino médio, as portas se abriram para o direito. Vou confessar para vocês que não foi uma paixão de imediato. Eu vou começar porque eu sou extremamente apaixonada, sempre foi o meu sonho. Não foi. Mas, no entanto, as coisas mudaram totalmente quando eu iniciei o curso, né? Na verdade, na metade do curso, toda a situação do direito, ele mudou para mim, né? Eu consegui abrir os olhos e percebi que era a vontade de Deus para mim, nesse curso. Eu acredito que teve bastante desafios, né? E assim, Sim. qual foi o seu maior desafio nessa jornada? Certo. Deixar a casa dos meus pais, porque querendo ou não, meus pais eram muito protetores, eles eram muito presentes, eles eram rígidos. E hoje eu entendo o porquê de tudo isso, eles tentavam me preservar. Então, quando eu saí de casa, meu pai até disse, minha filha não vai, né? Com aquele sentido, me lembro muito bem o dia que eu saí de casa. Eu falei, pai, eu vou, porque eu pedi para Deus abrir as portas e Deus abriu, porque isso foi uma resposta de uma oração. Porque para eu ir para São Luís, eu pedi alguma graça específica para Deus e o Senhor me concedeu essa graça. E eu disse, Senhor, eu vou abraçar porque eu sei que é de ti. Então, meu pai disse, minha filha não vai. Eu falei, pai, eu vou porque é de Deus. E fui. Quando eu cheguei lá, a realidade era totalmente diferente. Tinha que fazer comida todo dia. Saiu da zona de conforto. Saí da minha zona de conforto. Ixi, quando dava 6 horas da tarde, dava aquela saudade dos pais, dos amigos. E eu era calada, eu era tímida. Isso acabou refletindo dentro da faculdade, porque quando eu cheguei na faculdade, né, pessoas totalmente diferentes, eu não consegui fazer amizades no primeiro momento. Não consegui, então eu ficava muito tímida e eu falava assim, será que isso é realmente para mim? Ficava aquela dúvida, eu não vou conseguir aqui me interagir. Só que aí as coisas começaram a dar certo como? Eu me apaixonei pelo direito penal. Então, quando eram aulas de um professor específico de direito penal, eu ficava muito feliz, animada em ir. E eu comecei a entender que eu gostava e me dava bem com aquilo ali. E assim começou a minha trajetória, né, no direito. Aí, depois disso, foram acontecendo várias coisas. Comecei a participar de um grupo de oração dentro da faculdade. Aí eu comecei a conhecer pessoas. E diante Foi disso, interagindo. isso. Hoje tenho vários amigos em São Luís, pessoas que quando eu vou sempre me perguntam, Raiz, vem me visitar. E eu fico feliz por isso. Qual Mas- era a faculdade? Na faculdade Estácio. Ah, sim. A Estácio, lá no centro, Cano da Fabril. Isso. E durante esse período lá em São Luís, aqui tinha a rede de apoio que era a família. E lá, quem era? O meu grupo de oração universitário, né, que eram os grupos de oração dentro da faculdade. Como eu te falei, no começo eu me sentia muito sozinha Sim. nos primeiros períodos. Só que eu conheci uma pessoa específica, que é de Vitória do Mearim, e nós começamos a andar juntas. E depois, no quinto período, por aí, no quarto a quinto período, eu conheci o grupo de oração, que esse grupo de oração tinha umas reuniões de oração, então, de 20, 30 minutos nos intervalos entre aulas. Por exemplo, terminava o turno vespertino, aí tinha aquele intervalozinho para começar as aulas da noite, e às vezes era 30 minutos para cantar, louvar, pregar, partilhar e ir embora, né? Porque não podia ser muito demorado, porque ia chegar os alunos para as aulas noturnas. E aí eu consegui, graças a Deus, fazer muitos amigos, comecei a participar de ministérios e tudo, depois outros amigos foram para São Luís, e as coisas foram se ajeitando. Agora, assim, já falando, depois de formada, qual foi o primeiro passo que você deu na sua carreira? Sim. Só antes de falar isso, eu quero só relembrar mesmo o momento que eu decidi e disse que hoje, não, realmente o direito é para mim. Foi também nesse período, eu estava no quarto período, já tinha me apaixonado pelo direito criminal, na faculdade eu era apaixonada pelo direito penal. E um dia o professor de civil nos mandou para uma atividade prática. Essa atividade prática foi em uma, que nós chamamos aqui de invasão, uma invasão de São Luís. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação de reintegração de posse. Pessoas de valor aquisitivo, né, tinham pedido ali a reintegração de posse de um local que as famílias já estavam há muito tempo. Imaginem ali aquelas famílias que já tinham construído casas, as famílias tinham feito esforços para construir casas, seus móveis, e no dia da reintegração eles não quiseram sair do lugar, porque eles já tinham ali toda uma estrutura.
E, infelizmente, eles foram desapropriados, perderam tudo. E foi uma situação bem difícil. Aí eu disse, não, isso aqui é injusto, isso aqui não é certo. Aquilo ali me tocou bastante, eu entendi, né? Por que que eu tinha ido por esse caminho. Aí depois, já agora respondendo a tua pergunta, eu comecei a trabalhar. Formei em 2018, no final de 2018, comecei a trabalhar em 2019. E eu lembro que no dia 10 de janeiro de 2019 apareceu meu primeiro cliente. E eu tinha dito que eu não queria trabalhar na área criminal, na área penal, porque por mais que eu fosse apaixonada, soubesse me desenvolver com os conteúdos de direito penal, mas eu sabia que na realidade era totalmente diferente pelo que nós ouvimos. E de fato, trabalhando há 6 anos nessa área, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, eu já tinha essa noção e eu falei, eu gosto de estudar, mas eu não vou seguir por essa área. Quero algo mais tranquilo, previdenciário, quero outra coisa, e eu sou também tranquila, eu quero isso. Mas não foi o que aconteceu. O meu primeiro caso, no dia 10 de janeiro de 2019, foi um caso criminal. Um caso bem específico. Então, eu ali tinha que começar e eu disse, assim, eu vou me desafiar. E deu tão certo, porque no primeiro momento não foi possível conceder a liberdade dele, mas com cerca de 1 mês e meio nós conseguimos a liberdade dele, sendo que meu aniversário é 13 de fevereiro. E aí ele saiu, tudo bem, a família ficou tão agradecida, tão feliz, que foi na minha casa, no dia do meu aniversário, deixar um bolo, fazer uma festa. E detalhe, eu amo comemorar aniversário, então aquilo foi muito gratificante. Então esse sentimento que você gera nas pessoas, a família das pessoas, é algo muito gratificante para você. Muito gratificante mesmo. Então eu fui entendendo, né, que o Senhor tinha ali um propósito para mim, eu fui caminhando. E nessa trajetória, por mais que seja às vezes algo que as pessoas repudiam, trabalhar no criminal, mas eu sinto ali que Deus tem um propósito e cada família é uma família. Você não trata só com a pessoa do preso. Tem também toda uma família por trás que precisa também de assistência jurídica. E o advogado não é só advogado, é psicólogo, assistente social, fica ali conversando. E não é fácil. Não é fácil. E a família busca mesmo a orientação, né? Sim, Na verdade, no momento que tu tá naquele caso, tu te torna também parte, não pode misturar, mas tu fica lá dentro. Tu te sim, envolve mesmo real. E é sim. assim que funciona, né, doutora? É, Até. não E, tem como. e quando você fez essa primeira defesa, você compartilhou essa defesa com alguém? Porque tu falava para alguém, né? Isso. Ó, eu não quero a área Aham. penal, mas tu compartilhou, olha, eu consegui. Foi, no primeiro momento eu ainda estava indo um pouco, eu ainda estava um pouco ali receiosa, não lembro de ter compartilhado, mas logo em seguida apareceu outro caso. Meu Deus. Da penal Lá, também. penal também. Aí eu fui. E o outro caso também, é como você falou, não tem como não se envolver. É. Não tem como. É uma situação, por mais que você queira separar, não tem como. E nesse caso específico, era um jovem. Esse jovem cheio de vida, infelizmente decidiu ir por um caminho errado no auge da sua adolescência, dos seus 19 anos, acabou sendo lesionado e ficou cadeirante. Então, mas ainda assim, na casa onde ele estava, recebia pessoas, a polícia infelizmente encontrou entorpecentes, mas só que a forma como as coisas aconteceram depois foi uma situação que me chocou muito. Eu estava começando, acho que tinha sido uns 2 meses depois desse primeiro caso. E com isso, eu lembro que ele não podia ficar na cidade, pela condição dele de cadeirante, foi para São Luís, levaram para São Luís. Agora, imagina, eu começando, indo naquela realidade de Pedrinhas, foi a minha primeira ida a Pedrinhas. Só E ouvia quando eu falar. fui, só ouvia falar. E quando eu entrei nesse dia específico, não tinha ninguém para me conduzir até o núcleo de saúde. O núcleo de saúde tinha que atravessar ali todos os pavilhões. Meu Eu fiquei ali Deus. morrendo de medo. Disse, Senhor, como é que eu vou atravessar isso aqui se alguém... Mas atravessei. Quando eu cheguei lá, encontrei ele numa situação porque ele precisava de cuidados constantes e a realidade, infelizmente, não é que eles não querem, mas não podem atender todo mundo, né? O sistema É uma demanda prisional muito grande, né? grande, então ele já tinha feito ali, tinha ficado, porque tinha que fazer aquela limpeza diária, né? E não fizeram, ficaram várias feridas, né? Tudo aquilo ali muito feio. E aí eu tive que voltar, vim arrasada para Viana, voltar a conversar com o juiz. E o juiz disse que não concede a liberdade. Eu fiz outro pedido 5 dias depois, fui conversar de novo com ele, aí já tinha um juiz substituto. E ele disse, naquele dia assim,
quase me humilhei. Olha, a situação tá séria, eu trouxe fotos para mostrar como é que está. Aí, quando eu mostrei as fotos, ele disse, eu poderia não conceder a liberdade, mas nós vamos repensar. E, graças a Deus, quando eu cheguei em casa, tinha uma decisão favorável, né? Então, aquilo ali foi muito gratificante também, né? Foram A situações, luta. isso, que foram acontecendo e foram me conduzindo para o criminal. Teve mais algum caso, assim, que te marcou? Esses foram os que mais me marcaram, principalmente esse segundo, tá? Porque eu não tinha ainda essa habilidade, ter ido. Minha mãe diz que eu sou corajosa, né? Mas depois as coisas vão se tornando mais. Sim. Agora, tem outros casos muito específicos. Eu já vivi várias coisas nessa profissão, várias situações que, infelizmente, não posso contar, mas são coisas que também eu conseguia ajudar as pessoas de alguma forma e as pessoas também me ajudaram, porque aquilo eu levei como experiência para a minha vida. Muito Doutora, lindo. deixa eu lhe perguntar. É verdade que advogado não tem hora de dormir? Para dormir, né? Não tem hora para dormir? Qualquer hora é hora. Principalmente no criminal. Toda Qualquer hora tá hora ligando. é hora. Como é que acontece? Uma pessoa liga de madrugada, nessa hora mesmo você vai. Sim. Já aconteceu também de ligarem e eu estar dormindo. Aí eu Aí não não vê. vou. Isso, porque assim, por mais que naquele horário você não possa fazer muita coisa, porque geralmente os plantonistas, não tem plantonista ali naquele horário mesmo que não tem plantonista. Então, nós, a família, ela quer pelo menos ali Pra dizer que para tá dizer que tá lá, para dizer eu tô aqui, mesmo que só vá lá e diga eu tô aqui e volto amanhã para resolver as coisas. Fica calmo que eu tô aqui. Porque, de fato, quando o cliente ele chega com um problema para você, porque no interior, por mais que eu me intitule como advogada criminalista, mas é muito difícil você não atuar em outras áreas, tá? Porque você trabalha também com pessoas humildes e essas pessoas, elas sabem que você é advogado, não sabem que você é advogado E criminalista. acaba não Criminalista. entendendo, É. né, também as áreas. Isso, e jamais como você acaba tendo uma noção de tudo, eu jamais, sabendo de alguma coisa, eu vou me eximir de uma pessoa chegar no meu escritório e eu não conversar, então, Tentar ajudá-lo de alguma resolver. forma. Tentar orientá-lo, se não for de fato aquilo que eu posso resolver, passo para algum colega parceiro. Então, já teve vezes de clientes chegarem desesperados, tá, para mim, e eu dizendo, não, calma, tem como ser resolvido. Não, fica calmo, porque de fato a pessoa acredita que não pode, né? Mas eu podendo fazer alguma coisa, podendo pelo menos amenizar, porque eu sempre falo que no direito criminal, por exemplo, você não vai conseguir só a liberdade da pessoa. Tem situações específicas, se você conseguir diminuir a pena da pessoa, aquilo ali já vai ajudar a pessoa em 80%, e isso é muito bom. Agora, você me perguntou antes sobre se eu tinha algum outro caso, né, que me marcou. Teve o caso de um cliente que chegou no meu escritório dizendo o seguinte, minha mãe já está idosa, minha mãe está idosa, e agora chegou essa intimação depois de anos para mim, e na minha cabeça eu tenho vontade de cometer o suicídio, porque se eu for preso, a minha mãe vai morrer. E aí, agora imagina, aí entra aquele trabalho de psicólogo. E eu disse, olha, não é assim, tem como a gente resolver. Só que a situação estava muito complicada e eu não podia dizer isso para ele, estava muito, muito complicada. E eu disse, ó, vamos tentar, vamos verificar uma forma. E ele, eu não vou aguentar, se sair alguma sentença nesse sentido, eu vou tirar minha vida. E nessa hora eu tive que ser dura com ele. Eu falei, não, se você tirar sua vida, aí sim, porque você preso, a situação ainda pode ser resolvida, porque você vai sair um dia. Agora, se você tirar sua vida, aí sim sua mãe vai sofrer. Aí sim você vai causar uma dor para sua mãe. Mas vamos confiar em Deus, que vai dar certo. E Deus foi tão bom que, à medida que o processo foi caminhando, das provas que nós fomos juntando, depois de um ano acompanhando esse processo, agora, recentemente, eu tive uma decisão favorável no sentido de desqualificar, né, do crime que ele estava respondendo para outro. Ou seja, não tem possibilidade dele ser preso. Ele vai responder ainda pelo aberto, mas ele não vai ser preso, Graças a né? Deus. Que bom. Então se você nem sempre é a liberdade, mas é sim você trabalhar no processo e dar ali uma segurança para a pessoa de que a sua vida vai continuar normalmente, tá? E que isso não vai gerar prisão. No caso dele, já ajudou bastante, né? Muito, Sim. muito. Isso é um trabalho de formiguinha? É assim que fala? Sim, sim. Porque vai pesquisando. Um caso desse, você passa durante um ano sempre buscando caminhos para poder Sim, desqualificar aquele que está sendo enquadrado para levar para outro? É assim que funciona? isso. A nossa primeira tese sempre é de absorvição. Sim.
para absorver, mas tem situações que não dá para absorver. Então, a gente pede pelo menos a desqualificação para reduzir. A desqualificação gera redução de pena, né? E aí, justamente, uma pessoa que poderia começar em um crime no regime fechado, que é preso mesmo, pode começar no regime aberto. E aqui não tem casa de albergado em Viana, e a pessoa assina mensalmente. Então, cada caso é um caso, mas são benefícios para a pessoa. Sim, muito legal. E, doutora Raiz, e outra coisa também, outra curiosidade, é sobre essas pessoas que vivem no semiaberto. Sim. É um cliente seu. Como é que funciona? Sempre está de olho para não ter nenhum BO futuramente? Ou eles sempre vão estar procurando conselhos, né, orientações? Uhum. Como é que funciona? Eu sempre faço esse trabalho de conversar. Enquanto você me ajudar, eu posso te ajudar. Se você não me ajudar, fica difícil de eu lhe ajudar. Então, eu sempre faço esse acordo com os meus clientes. De fato, quem tem ali o dever de manter a segurança e tudo aquele, a segurança e a vigilância daquele preso é o presídio, tá? O sistema Sim. prisional, onde ele já está, mas, no entanto, ele tem que ter essa vontade de querer buscar a ressocialização, porque se ele tiver essa vontade da ressocialização, ele vai conseguir benefícios para si. Por exemplo, hoje nós temos a APAC, né? Que é um sistema alternativo de cumprimento de pena, que é para as pessoas que já são sentenciadas, né? Então, as pessoas que estão lá não têm armamento. Elas estão lá porque elas querem, elas podem a qualquer momento fugir pelos muros e tudo. Não tem a mesma segurança que um presídio comum tem, né? Que um sistema prisional comum tem. Mas, no entanto, elas estão lá porque querem a ressocialização. E lá, elas, às vezes, se sentem melhor com o ambiente de lá, porque não usam os mesmos uniformes, tem mais É mais acompanhamento. humanizado. É isso, realmente, mais humanizado. Assim como tem também clientes que preferem ficar no sistema prisional comum. E nos dois, eles conseguem trabalhar. O trabalho, ele reduz a pena, bem como os estudos. Sim. A leitura, os estudos reduzem a pena. O trabalho a cada 3 dias trabalhados reduz 1 dia da pena. E a leitura a cada 12 horas estudadas. Ainda tem a Eu não leitura, sabia. conclusão de ensino médio, boa pontuação no Enem. Tudo isso reduz. Pode até fazer o Enem. Pode, faculdade lá dentro do presídio, pode fazer tudo. Oh, interessante, Muito sabia? legal. Não, não sabia disso. Isso é muito bom, porque tá ensinando as pessoas que vão sair dali, tá cumprindo aquela pena, já sai preparado para continuar uma nova vida, né? Sim, A transformação e a sim. educação, ela tá aí. E eu tenho clientes que realmente saíram de lá, aderiram à ressocialização e não voltaram a delinquir. Oh, que Não bom. voltaram. Para Estão uma aí advogada vivendo. isso é sensacional, né? Sim, muito gratificante. Vamos falar de outro tema aí interessante, Vamos falar agora sobre violência de mulher, né? contra a mulher. Estamos no Março Lilás e a gente está vendo muito as violências que as mulheres estão sofrendo, principalmente o assassinato, o feminicídio. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema. A violência contra a mulher é um tema que exige também o quê? Que a gente pode dizer? Uma atenção, né? A gente tem que estar de olho, não só dentro de casa, mas você, quanto advogada, aonde que chega, como você se envolve? Entendeu? Certo. Nós até agora recentemente fizemos um vídeo em alusão ao Agosto Lilás, né, e a violência doméstica contra a mulher. O Agosto Lilás, ele surgiu como um mês de sensibilização, porque eu sempre gosto de falar que é muito difícil que alguém não tenha ouvido falar da violência E de alguma mulher doméstica não contra ter a mulher. sofrido de alguma forma, né? Isso. O que falta, de fato, é a sensibilização. Sensibilizar, porque conscientes, as pessoas já são que existe a violência, só que falta uma sensibilização. E o Agosto Lilás, ele veio como ali um mês para gerar essa sensibilização e veio também para comemorar o aniversário da Lei Maria da Penha, tá? Sim. Porque ela foi ali instituída em 7 de agosto de 2006, tá certo? Sancionada nesse dia. Então, em alusão a isso, temos o Agosto Lilás, o Lilás, que traz uma sensação de acolhimento e tudo, por isso a escolha da cor. Então, se nós formos pegar os últimos dados do Fórum de Segurança Pública do Brasil, as duas violências que são mais conhecidas, que é a violência física e a violência psicológica, só
No ano passado, a violência física foi cerca de 18,9% Meu Deus. das mulheres brasileiras sofreram agressão física. E cerca de 37,5% sofreram violência psicológica, que é muito comum. Alegam ter sofrido algum tipo de violência psicológica, mas existe muito. Às vezes a gente fala de agressões físicas que deixam marcas, como nós gravamos um vídeo recentemente, fomos às ruas da cidade, eu e mais 4 amigas advogadas, né? Falando, mostrando, nós ficamos em pontos específicos, as pessoas passavam e gerava aquele impacto, né? Porque nós estávamos todas maquiadas com marcas de agressão, para mostrar que de fato existe. E tem também a violência psicológica. Então as pessoas olharam, pararam e refletiram que isso é uma realidade constante. E graças a Deus o vídeo já bateu mais de 200 mil visualizações, teve um alcance muito bom. E muitas pessoas já nos procuraram para falar de situações que vivenciaram, né? E têm vivenciado. As pessoas que passam, que têm esse tipo de violência, que eles procuraram? Sim, para buscar orientação, para buscar uma palavra. E sobre a violência contra a mulher, qual é os casos mais comuns que você observa que assim, chega a ser difícil lidar? Certo. A principal violência, a mais difícil, é a psicológica, tá? Porque até a mulher entender que aquilo ali é uma agressão, ou então querer aceitar que aquilo ali é uma agressão, infelizmente a situação já passou porque é um ciclo, né? Tem o nível da tensão, tem o nível da agressão, tem o nível da reconciliação e depois o momento de calma, né? Que justamente o de tensão começa pela violência psicológica. Começa ali a chamar, a proferir palavras. Ah, você é vagabunda, você é isso, você é aquilo. Palavras injuriosas. E depois começa a falar, né, sobre quem é a mulher. Depois vem a violência física. É como se fosse um ciclo, né? Aí vem a violência física, aquele momento que de fato é muito difícil dentro do relacionamento. E aí depois o homem vem e diz que vai mudar. Na verdade, não é só o homem em si, o companheiro ou ex-companheiro, mas um familiar também se enquadra como violência doméstica Isso que eu contra a já ia mulher. perguntar. Ou qualquer pessoa, ou a pessoa que Sim. convive ali no mesmo teto, tá bom? Aí depois vem a reconciliação. Não vou mais fazer isso, foi porque eu estava bêbado, foi porque eu estava naquele dia um dia mal e tudo. Parece que as coisas vão ficar bem, mas não ficam bem e o ciclo volta a acontecer de Uma novo. coisa bem interessante, que acredito que até aconteça bastante entre os jovens, é a violência não é verbal, né? Assim, com certeza você já ouviu aquele termo de ai, meu namorado é tóxico, que é um termo bem usado para jovens, né? Tóxico no quesito de ciumento, ou então de, tipo assim, proliferar palavras não do tipo vagabunda, mas do tipo assim, você é feia, ah, você fica muito feia com essa roupa. E acaba que os jovens não observam dessa forma. É um tipo de violência também? Sim, essas situações podem ser caracterizadas como violência psicológica ou então pode até seguir para uma violência moral, tá certo? O que que acontece é que as pessoas acreditam que não é. Simplesmente acreditam, não, isso é normal, isso é coisa de adolescente, ou então, ah, está num dia ruim, está num dia mal, mas sempre começa por uma violência psicológica. Nunca começa do nada, já vai chegar agredindo, não, sempre começa por coisas assim, depois evolui para uma violência patrimonial, que é, por exemplo, quando pega o celular, tu tá postando isso, pega o celular e quebra. Quando já é um casal, por exemplo, e começa a privar da pessoa, já entra na violência patrimonial também, que priva ela de usar suas contas bancárias, de comprar o que quer, às vezes trabalha, mas aquele dinheiro a pessoa Ele não pode vai pegar o dinheiro. usufruir. Isso. Então, são várias. Aí, entre elas, sempre é uma cadeia. Tem a violência sexual também, que é quando a mulher ela não quer, deixa expresso que ela não quer aquela situação, aquela relação sexual, mas, infelizmente, tem que. É como o homem, né? O companheiro a obriga a ter Não relação respeita o sexual momento. sem isso, não respeita esse momento. Ou então, quando a impede de usar métodos contraceptivos. Também é um tipo de Também é um violência crime, né? sexual. Eu até estava abordando isso porque, assim,
Num relacionamento jovem, adolescente, acontece muito isso de castigo, do silêncio, não vai falar com a menina, proferir palavras de calúnia que vai abaixar a autoestima dela, essas coisas. E acaba que às vezes até os pais também não ficam em alerta, observar também as conversas desses jovens, porque às vezes não é nem invasão de privacidade, é monitorar realmente o que está acontecendo ali. Sim, verdade. Aí entra a atenção, né, amiga, das pessoas que estão próximas do casal, né? Tem que estar Isso. ligado. E outra coisa também que eu vejo, essa da patrimonial, a gente vê muito casos assim no nosso dia a dia. Tu vê o marido, vamos dizer, um casal assim que são casados, não deixa a mulher trabalhar fora. Ele quer que ela fique ali em casa, só trabalhando, mas ele não dá a assistência que ela merece. Uhum. Ela tem capacidade de trabalhar fora, mas ele não deixa. É, é nítido que aquele é um relacionamento abusivo, Sim. né? Aí que entra, aí vem, aí no momento que ela vai se desprender, querer fazer o que ela bem entender, aí já vem a violência física, Isso. É já vai sempre para uma agressão. cadeia. É uma cadeia muito Exatamente. importante. Isso. Lá no. Eu trabalhava até no 2023 no CREAS, né, no Centro de Referência Especializada, né, de Assistência Social do município. E lá nós tínhamos grupos de apoio. E eu achava muito interessantes esses grupos para mulheres e também a juíza sempre encaminhava os homens que respondiam por medidas protetivas para esses grupos, né? E lá nós conversávamos, entendíamos e desempenhávamos um papel muito, muito interessante, né, com eles. E de fato eles tinham um novo entendimento até sobre as suas ações, daquilo que agiam. Assim como as mulheres também falavam, conseguiam ali quebrar o silêncio, falar, expressar, que não conseguiam ver que antes era uma violência psicológica, né? Aí só conseguiram ver que de fato era uma violência quando já chegou na parte da agressão, né? Então nós fazíamos todo esse trabalho. Muito legal. Vamos falar sobre a medida protetiva. Funciona como é que, até onde ela pode proteger a mulher? Certo. Na verdade, a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela é tida hoje como um dos instrumentos mais eficazes no mundo até, né, com relação ao tema. Por quê? Porque trata sobre os 5 tipos de violência, tem a previsão da medida protetiva, ainda vê a prevenção e também a punição em casos de violência doméstica contra a mulher. Então, como eu falei para vocês, a Lei Maria da Penha, ela prevê as medidas protetivas. Hoje, qualquer mulher que se sente ameaçada, ela pode procurar uma delegacia, bem como uma rede intersetorial, que é hoje temos a Procuradoria da Mulher, temos a Delegacia da Mulher, a Defensoria Pública, o Fórum, o Ministério Público. Tem hoje grupos como agora esse grupo que nós fizemos esse vídeo, o Grupo Papo de Mulher, que já encaminha, né, para uma dessas entidades. Tem o CRAS, tem o CREAS. Então, tem uma grande rede intersetorial, além do 180, que a mulher pode discar, pode fazer denúncia, tá? E depois que ela faz essa denúncia, vai ser analisada pela Delegacia da Mulher, e vai ser encaminhado esse pedido da mulher por medida protetiva para a juíza. Atualmente, as medidas protetivas, elas não precisam que o agressor tenha ciência disso. A juíza, recebendo aquela denúncia, entendendo que já deve ali determinar a medida protetiva, ela já determina. Não tem uma prévia citação do agressor, né, do companheiro ou do familiar para ser aceita a medida protetiva ou não, para ser determinada a medida protetiva ou não. Aí, à medida a partir do momento em que a medida protetiva é determinada pelo juiz, pela juíza, e o agressor, o familiar excitado, não pode mais se aproximar e tem que seguir as medidas lá constantes. E tem várias medidas, que é o afastamento, né, com relação à distância, afastamento do lar. Então, tem várias medidas que são definidas pela Lei Maria da Penha. Sim, doutora, Interessante. quais ações ou programas que você acredita que mais têm impacto na prevenção da violência contra a mulher? Sim. Esses grupos, como já foi citado, esses grupos da assistência social, do CRAS, do CREAS, eles desempenham um trabalho muito bom, isso porque eu estive lá e conseguia ver como as pessoas conversavam, se abriam. Lá tem também uma equipe, não só de... Tinha uma equipe de advogada, que era eu na época, advogada, assim como ainda se mantém uma advogada, assistente social e psicólogo. Então, tem uma conversa ali, uma equipe multidisciplinar para tratar de fato do problema.
E, graças a Deus, hoje tem vários grupos que abordam esse tema, tá? Como já citei, o Papo de Mulher, que hoje traz hoje tenta trazer, de fato, esse tema, não só falando sobre empreendedorismo, mas sobre vários temas necessários, e a violência doméstica contra a mulher é uma delas, tanto que agora, no dia 29, nós vamos fazer uma ação. E nessa ação, as advogadas vão fazer uma blitz, vai orientar, vai falar sobre a quebra do silêncio. Então, é isso. Essas rodas de conversa, né? Esse apoio. Rodas de conversa. É uma rede de apoio, a gente pode falar assim, que é uma rede de apoio? Sim. É. Uma rede de apoio. Sim. Essas advogadas, todas são vianenses. Todas. Eu vi que é a doutora Raize, doutora Andressa Costa, eu esqueci. Doutora Belna, Karina. Belna, doutora Belna, doutora Karina, eu olhei. Doutora Muito Erlaine, bom. doutora Nayane. Nayane, conheço. Tem várias, doutora Riquelme, tem Só várias. advogado. Andressa, Clores. Clores. Clores é tua prima, Minha né? prima. Minha prima de Ellen. Só advogadas boas que entendem do assunto, né? Estão aí para apoiar as mulheres. Sim. Doutora Raize, e você tem algum projeto futuro aí? Qual é a novidade que você está trazendo para a gente? Pois é, na área profissional, nós temos um sonho, eu e outras amigas, de fazermos um escritório que tenha todas as especializações. E então é um projeto futuro que acreditamos que dará certo. Amém. Além disso, eu começar a gravar mais vídeos para as redes sociais, ainda sou um pouco tímida, mas eu acredito que falar do que eu gosto seria essencial também para a população de Viana. E tirar dúvidas, né? É. Isso. Isso é muito bom. E assim, Raiz, a gente queria que você compartilhasse uma mensagem para as mulheres que estão te assistindo agora. Sim. Quero dizer que, principalmente as mulheres, nesse mês que nós fazemos alusão a iniciativas, né, que cheguem às mulheres, que tenham a vontade de quebrar o silêncio sobre situações que vivenciam, que talvez não acreditam que é um tipo de violência, mas que, de fato, já trazem prejuízos para as suas vidas, que possam procurar uma rede de apoio, que conversem, que deixem claro sobre a situação que estão vivendo e acreditem que toda essa situação de infortúnio que talvez você esteja vivendo no momento é algo passageiro e tem como ser resolvido buscando a ajuda profissional certa. Ótimo, perfeito. E valeu a pena todos chegar até aqui no direito, né? Valeu a pena. Como disse, sim, valeu muito a pena. E agora, para finalizar o nosso episódio de hoje, eu quero que você deixe uma mensagem para todos que estão te assistindo. Certo. Quero mais uma vez agradecer, né, por ter sido convidada e por poder estar falando um pouco da minha história para vocês. Muitas pessoas me conhecem como calma, como tímida, e talvez seja a primeira vez que eu esteja realmente falando sobre mim, sobre a minha história. E eu fico muito feliz porque tudo foi uma construção. E acreditar que tudo teve a mão de Deus para que eu estivesse onde eu estou hoje. Então, obrigada a vocês por terem me convidado, obrigada aos meus clientes e obrigada por todos que têm um carinho por mim e pela pessoa que eu sou como advogada, mas também como pessoa Raize. Doutora Raize, só uma curiosidade para quem está em casa, ela é muita família. E também é uma mulher de muita fé, né? Católica. Sou católica. Católica, apostólica, romana. Pronto. Pessoal, esse foi mais um episódio, não é isso, Ellen? Prometendo voltar na próxima quarta com um convidado inédito. Exatamente. Gente, a gente quer agradecer a participação e também não deixe de assistir a gente nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify e, claro, aqui sempre no YouTube. Não esqueça também de se inscrever, tá? Até o próximo episódio e Tchau, tchau. Isso de justiça e paz. Por que tu me olhou com cara de porque cachorro? do nada tem que incluir uma paz aí. Não, porque eu acho que justiça vem junto com paz. Né? Pessoa que... Caído. É que ele não tá segurando. A pipa do vovô. Aqui, ó. Eu tenho que fazer isso aqui, eu mexi. Não. Ah, foi. Ah, Então tá. deixa assim. Vai pegar, né?
Tu quer dizer o meu? Eu nem sabia que minha voz era aguda. Não E a sei, eu minha é nem o sei quê, que amigo? isso. A minha voz é o quê? Isso. Ah, eu não sabia.